Agora foi? Aê! Que maravilha! Água mole em pedra dura. Tanto Menina, mas sorte até que dura. esse Instagram tá boicotando a gente, né? Dri, acho que vale a gente cantar para dar uma aliviada. O que você acha? Vamos lá. Eu começo? Sim, você, vai lá. Vamos lá. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ê! Para espantar já essa zica do Instagram. Adri, e essa música que você me contou que é a sua música favorita, ela é tão linda, mas eu gosto especialmente daquela parte que ele fala que ele é estrada, como um velho boiadeiro levando a boiada, não é? Quando ele fala eu sou a estrada, eu sou, e a gente até conversou do que imagem a gente colocaria, né, para chamar as pessoas, e aí você trouxe a estrada. E por que você trouxe a estrada? É muito poético isso, né? A gente ia falar hoje sobre histórias de vida, né? A gente vai falar, né? Não ia. E acho que essa imagem é muito bonita, né? Da estrada. Estrada eu vou, estrada eu sou. Ao mesmo tempo que você percorre aí várias estradas, né, que passam pelo seu caminho, várias pessoas, várias experiências diferentes, várias vivências. A gente também é experiência para o outro, a gente também é vivência para o outro, né? Então essa parte eu acho muito poética, muito bonita. É uma construção em conjunto. Tem que a gente estar reverberando o outro na gente, né? E Sim, a gente vai ter escolhas que nos compõem. E a sim. estrada, a gente conta histórias de mulheres no seu canal, que são também estradas delas. Eu também conto histórias de vida, também estradas de quem, das histórias que eu contei, né? E como é que foi sua trajetória para chegar lá? Me conta para todo mundo um pouquinho, Vou até onde contar. você vem. Ai, que legal. Tem o pessoal entrando e mandando pergunta, que bacana. A Elizabeth perguntou: Oi, meninas queridas, vocês estão no YouTube também? Sim, estamos. A Rê tá com o. Oi? Será que ela está perguntando se nós estamos agora ou será que a gente está perguntando no canal? Ah, não sei. Se for essa live, não, a live tá só aqui no Instagram mesmo. Agora, canal no YouTube a gente tem, né? A Rê tem o Palavra Flor, que ela vai falar um pouquinho sobre o canal dela hoje aqui. E eu tenho o meu canal, que é a Adriana Napoli, e lá eu conto histórias de mulheres. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre como é esse processo de contar histórias biográficas, né? Que é um pouquinho diferente da história de tradição oral, da história de autor, né? História autoral. Então é um pouquinho diferente o processo, né? Sim. Adri, espera só um minuto. Conta um pouquinho para eles da sua trajetória, que eu vou ver se tem algum aparelho ligado, que alguém está falando que está dando um eco quando eu falo. Aí eu Ah, vou dar uma olhada se tem alguma coisa aqui. Mas conta para eles da sua trajetória em vida. Conta aí. obrigada. É, então, eu comecei a contar histórias em 2010. Esse ano está fazendo 10 anos que eu entrei para essa profissão, que é uma profissão que me traz muito prazer, muita felicidade. E a gente pode falar mil desculpas teóricas e inventar mil coisas, mas na verdade a gente vai para essa área por um grande prazer que a gente sente, né, Rê? Eu estava falando para contar um pouco da minha trajetória, e eu falei, esse ano faz 10 anos que eu estou contando histórias, né? Antes eu era atriz, eu trabalhava com teatro, fazia só a parte de interpretação mesmo, né, em teatro. Mas e por que eu fui para contação de histórias? A gente pode contar, explicar
mil desculpas teóricas, mas a grande verdade é que a gente sente prazer, né, nisso. É o prazer, é a felicidade que faz a gente ir. E às vezes a gente fica muito preocupada com produções, né? Ai, a gente precisa produzir, produzir, mas e a produção de felicidade na vida, né? E essa produção a gente também tem que pensar. E é por isso que eu conto histórias, porque produz felicidade na minha vida nesse momento. Principalmente nesse momento de pandemia, que eu tive uns momentos bem tristes, bem darks, e as histórias ajudaram a me tirar desse lugar, assim. E foi muito. Por isso que eu comecei o canal a contar essas histórias fortalecedoras. Porque não era só para fortalecer o outro, mas para fortalecer a mim também, que eu estava muito precisando disso. E é isso, esse ano faz 10 anos aí que eu fiz essa transição aí do teatro, né, como atriz para contadora de histórias. Sensacional, né? Eu acredito muito nisso também, de você contar uma história para resolver questões suas também, né? A história do outro está em você, você está no outro, é tudo, no final, tudo a mesma coisa, né? Por isso que a gente se identifica com tantas histórias, né? As histórias dos outros também são nossas, né? A gente carrega essas questões todas, né? E eu Ah, queria só perguntar, Adri, que, porque alguém, acho que foi a Aninha que falou que estava dando eco, continua dando eco quando eu estou falando, porque não tem nada ligado aqui em casa. eu não Vocês tô. estão me ouvindo bem? É, Está eu todo mundo tô. ouvindo bem? Você Eu tá, tô, mas eles, eu tô será que ouvindo. eles estão? Então, Adri, e aí, vocês me falam se vocês não estiverem me ouvindo bem, porque tá cortando. A Ana falou que tá cortando. Sim, sim, tá ouvindo bem. A Marisa falou. Bom, Beleza. se ficar ruim, vocês vão avisando que a gente tenta fazer alguma coisa, né? Uhum. Mas por falar em transição de carreira, eu também, Adri. Você imagina que nessa pandemia, né, do jeito que tá tudo, nesse ano eu resolvi mudar de vida, resolvi mudar tudo. E aí eu fiz por muitos anos o trabalho em escola, como educadora, como professora e tudo mais, mas chegou num ponto que eu não estava conseguindo mais, não fazia mais sentido para mim estar na escola com a educação do jeito que tá. Aí eu tenho o Sim. meu próprio jeito de pensar em educação e a arte, com certeza é o centro, é o cerne dessa educação, né? Então eu estou escrevendo muitos projetos, tem muitas coisas em andamento, eu estou querendo fazer agora um caminho, uma caminhada mais autônoma, sabe? Ah, E que eu contei para você, estou retornando para a psicologia também, que é a minha área de formação, né? Eu que super legal. acredito nas histórias como instrumentos terapêuticos, então estou voltando para casa, né? Eu sinto que eu estou voltando para casa. Como a gente conversou de tarde. E é isso, por isso que eu fiz o canal. O canal surgiu dessa ideia, porque eu acredito, Adri, que as histórias elas têm esse potencial de tocar a alma humana, né? Então eu gosto muito desse tipo de história que traz essa leveza, mas traz uma reflexão. Então, as mitologias, os contos sufis, os contos zen, e essa terapêutica tá em tudo, tá nas músicas, né? Tá na poesia. Então, eu pensei, vou fazer um canal para partilhar com as pessoas essas palavras que trazem leveza, que trazem uma reflexão para erguer a cabeça e continuar de uma forma mais gentil mesmo, né? Sim. Otimista. Que É legal, assim. Rê. O seu canal tá uma gracinha, assim, eu entrei, eu ouvi as histórias, tão super bonita, super cuidadoso, a edição, eu vejo, assim, que é um projeto realmente pensado com carinho, pensado com amor, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né, antes, pelo WhatsApp, que eu imagino o trabalho que dá para editar, que o seu último vídeo, né, o da aranha, ele é Uhum. só imagens, né? E você fez essa opção estética de ser só a voz que aparece, né? E como Foi um experimento. um experimento que ficou muito legal, inclusive, eu adorei, assim. É uma coisa que você pretende, assim, adotar essa estética ou é em um vídeo, em outro? Nossa, obrigada por perguntar. Eu quero fazer isso sim, mas de vez em quando. Eu quero fazer mediação de leitura, que é uma coisa que eu gosto muito. Quero contar também história de boca, né? Assim, né? E também quero fazer esses vídeos que só tem a voz e as imagens que remetem, né, podem ser pensadas a partir da narrativa. Então vai ser de vez em quando, não sei, não vai ter uma coisa certa, assim, de vez em quando. Mas Vai deixa ser eu falar do seu canal.
Seu canal é fantástico também, Adri. Eu amo aquelas histórias, elas são muito inspiradoras. O jeito que você conta, né? Você traz uma verdade, você traz uma coisa de coragem, de força, de luta, que é muito de você, né? Dessa personalidade, assim, de guerreira e tal. E dá para perceber isso. Quem não foi no canal da Adri, vai, gente, porque é incrível, assim. É uma história... Eu ponho, assim, para fazer alguma coisa e eu fico ouvindo e falei, nossa, quero saber o que é depois e depois e depois. Enquanto não acaba, eu não sossego, porque elas prendem, né? Você tem que contar que Ah, prende. eu fico super feliz, né, com você. Espero que dialogue também com outras pessoas. Para mim está sendo um projeto muito importante que está me movendo muito, esse canal. Porque é isso, assim, quando eu optei por fazer ele, 2020 não está sendo um ano fácil para ninguém, né? Está sendo uma grande surpresa aí, né, para todo mundo. A gente tinha algumas coisas garantidas e de repente a gente viu que a gente não tem garantia de nada na vida, né? Que tudo pode desabar de uma hora para outra. E nisso eu fiquei muito triste mesmo com esse ano. E acho que não só por uma questão do isolamento social, mas por um sentimento de luto coletivo, né? É muito triste Sim, saber que tem tanta gente morrendo, tanta gente doente, a política também do jeito que tá um caos. sim. Então isso acaba entristecendo a gente. E fazer esse canal também foi uma tentativa de fazer um oásis no meio de tanta notícia ruim, sabe? Que eu falei, não, eu preciso de me fortalecer, eu preciso de histórias que ajudem a sair desse lugar que eu tô, de tristeza, de luto coletivo. E para mim, conhecer histórias de mulheres fortes, de mulheres que conseguiram, mesmo com todo o machismo estrutural, mesmo com toda a Batalha. dificuldade que a gente encara, né, na sociedade, elas conseguiram superar isso, né, e conseguiram atingir seus objetivos. Isso para mim me fortalece. Então eu falei, por que não, né, fazer um canal para contar? Porque isso, da mesma maneira que é útil para mim, pode ser útil para o outro, né? Sim. Eu ouvi uma vez na live de um contador de histórias cubano, que eu adoro ele, que é o Aldo Mendes. Ele falou sobre a importância da solidariedade nesse momento. E ele falou: solidariedade é diferente de caridade. Caridade é dar para o outro o que te sobra. Solidariedade é dividir com o outro o que você tem. E daí eu falei, aquilo me tocou muito. E eu falei, o que eu tenho nesse momento para dividir? Histórias. Eu acho que é o que eu tenho, né? Então, foi uma tentativa também de dividir com o outro, sabe? Por isso que eu resolvi fazer esse projeto, esse canal. Nossa, Adri, você falando isso porque as histórias nutrem a alma, né? Tem uma amiga minha que é nutricionista, uma vez a gente estava conversando disso, como que o alimento que a gente coloca para dentro nutre o nosso corpo, mas que alimento a gente coloca para nutrir a alma, né? E as É, histórias fazem isso, elas têm essa função. Por isso que sim, quando você encontra pessoas que estão a fim de inspirar, né, para encontrar de novo a vontade de viver, o fogo de viver, né, que a vida vale a pena, eu acho que é um caminho para um mundo melhor, né? sim. Porque depois Inclusive, isso era uma coisa que eu queria muito conversar com você, porque você é psicóloga, né? E a gente conversou até um pouquinho, né, com isso, sobre isso no ar, sobre os contos que são curativos também, né? As pessoas às vezes me perguntam um pouco sobre isso, só que é um lugar que eu não entro muito porque eu não me sinto habilitada mesmo a falar dessa parte mais terapêutica, porque eu não tenho essa formação. Então eu falei, vou aproveitar a live com a Regina e vou perguntar para ela isso, porque é uma área que também eu tenho, eu tenho muita vontade de conhecer e saber. sim. Então, mas é isso mesmo, André. A partir do momento que você se identifica com aquilo, porque as histórias elas nos compõem, né? Desde lá da antiguidade, os mitos, por exemplo, estão dentro da gente, as vivências, você vai se reconhecendo. E aquilo vai burilando alguma coisa em você, em algum nível, né? Muitas vezes em nível inconsciente ou subconsciente. Então, é uma mola propulsora para uma reflexão necessária para alguma mudança,
para algum tipo de movimentação, sabe? Pode ser só um início, mas é um início necessário. Elas atuam desse jeito. Quando você tem grupos de leituras, por exemplo, como na biblioterapia, que você tem uma obra e aí todo mundo lê junto, as pessoas se identificam com determinadas passagens, elas querem falar, elas expressam, porque muitas vezes a pessoa não consegue colocar ela mesma em palavras o que ela está sentindo, o que aconteceu com ela. Aí ela vê aquilo escrito, ou ela escuta, faz um blém, e esse blém já é um movimento que vai reverberar nela internamente. Né? Se for seguido de outros, então, meu Deus, é terapêutico, né? E as histórias não são só nas narrativas orais dos livros, a gente tem histórias, já falando isso antes, né? Histórias em toda parte, histórias na Netflix, histórias aqui nos stories mesmo, né? As pessoas têm isso de contar histórias uma para outra, agora tem que encontrar a sua essência, a sua verdade, né? Sim, para sim. poder se encontrar consigo mesmo. Sim, não, é muito legal ouvir falando. É uma área que eu sempre quis estudar mais sobre, tá? Esse lugar das histórias mais usadas na arte-terapia, né? Isso eu sempre me interessei em saber, porque eu acredito do fundo do coração porque eu também, eu já passei por isso, né? De ouvir uma história e aquela história fala, sabe? E eu, de repente, ver um padrão de vida que eu estou fazendo, ou uma coisa que eu não estava enxergando e falar, nossa, eu posso fazer de uma outra forma, sabe? Ela fala com você de algum jeito, né? Aquele livro Sim. Mulheres que Correm com os Lobos. Fala com Sim. nossa essência feminina de um jeito, assim, incrível, né? E depois tem toda a análise, né? Da psicologia junguiana, né? É uma das leituras que trabalham muito, né? A alma das mulheres. Eu vi, inclusive, que você contou uma história desse livro no seu canal, né? Sim. Tá na nossa, é uma lista grande, assim. Eu tô tentando. Que legal, Mas, porque é um livro. Uma que eu quero fazer agora, que está na lista, que está saindo, é uma poesia da Cecília Meirelles, sabe? Eu isso ou aquilo. Porque eu estou tentando entender na vida como é que a gente faz a dialógica das escolhas. Porque parece que é tudo tão dual, né? Que você tem que ser a coisa da dialética, ou isso ou aquilo, ou isso, mas será? Será que a gente não pode usar isso de uma forma mais dialógica? Então eu estou pensando nisso, aí eu lembro do poema, é isso, sempre lembro de uma referência literária para trazer essa questão aí. Sim. E aí eu compartilho. Legal, que lindo. É isso, né? Compartilhar o que faz sentido pra gente, né? Acho que eu acho que o conto, ele é muito importante quando faz sentido pra gente, né? Primeiro. Se a gente não vê sentido naquele conto, não adianta que a gente não vai contar ele bem, né? Porque não tem sentido, né? A gente, como contadora de histórias, às vezes acontece isso, né? De um contratante pedir para você contar determinado conto. Mas, de repente, você não conhecia aquele conto, você não teve tempo de digerir aquele conto, né? E daí você conta ele por uma questão de mercado de trabalho, né? Que a gente é profissional disso e tem que, né? Mas quando faz sentido pra gente, é um conto querido, é tão melhor contar, né? Sim. Eu já passei por isso de me chamarem para contar uma coisa. Eu falei, meu Deus, como que eu vou contar isso? Não tá reverberando. Eu tive que achar um ponto que fizesse alguma conexão. Se não tiver pelo menos uma conexão, não vai, não rola, né? Não tem verdade. E isso me faz pensar numa pergunta. Como é que você escolhe, Adri? Como é que você escolhe, como é que você faz a sua seleção para contar lá no seu canal? Porque são tantas mulheres incríveis. As primeiras mulheres que eu contei no canal foram mulheres que eu já sabia da história delas e já eram pessoas que me encantavam. Que eu falava, sabe aquelas pessoas que você está conversando assim com alguém e você dá o exemplo? Ah, porque você não sabe fulano, e daí você conta informalmente mesmo aquela história, né? Então, essas primeiras mulheres foram assim, né? A Elizabeth Blackwell, que foi a primeira mulher a se formar em medicina, né? Era uma história que eu já sabia e que eu já achava ela incrível. Cora Coralina, que também, para mim, é um exemplo de mulher maravilhosa que a gente tem no Brasil e que, infelizmente, é o que você falou logo no começo, né, da nossa conversa. A educação, ela limita muito, né, a escola, né?
ela tem um currículo, uma grade curricular, que ela é muito limitante. E por que que a gente não estuda mais sobre essas mulheres na escola, né? Cora Coralina, por exemplo, eu não tive na minha escola quando eu era estudante. Também não, Adri. E Tem falta, né? é uma pessoa tão emblemática, né? Clarice Lispector, que eu também contei a história lá no canal, é uma pessoa que você passa assim na escola muito por cima porque cai no vestibular, né? Ah, vai cair. Uhum. Na minha época Fica caía, né? obrigação, né? Fica Não sei. superficial. Então é uma abordagem super superficial, né? E então, assim, essas mulheres eu já conheci a história delas e queria contar. Aí tem as histórias que as pessoas me sugerem também. A Ah, próxima história, a próxima história que vai sair no canal foi uma mulher sugerida, que é a Maria Bonita. É, é, exatamente o que eu sugeri para você. Olha, eu ia teve umas 3 pessoas assim que dizem, por que você não conta a história da Maria Bonita? Conta a história da Maria Bonita. Daí eu falei, vou pesquisar. E menina, eu comecei a pesquisar sobre as mulheres no cangaço e é uma mulher mais incrível que a outra. Assim, é muito repertório de mulher que tem lá. E o outro tipo de história que eu conto também são as histórias de família, que são pessoas que de repente tem uma pessoa na família que quer prestar uma homenagem ou acha que seria importante contar a história dela, porque é uma história de uma mulher forte e que de repente o tempo vai invisibilizar, né, essa mulher. Então, e quer ter essa história contada, daí eu conto também, que foi o caso da dona Laugisa, né, que eu contei a história dela, e da minha tataravó, que é uma história de família que eu contei também lá no canal. Não é uma figura pública, né, é uma figura histórica, mas é uma história de família e que foi muito importante contar. Nossa, então, e você falando isso, né? Eu fico pensando, quando eu falo de descobrir uma coisa que conecte. O ser humano é incrível, ele é capaz de fazer coisas lindas na trajetória deles, né? Você fala, meu Deus, olha o que aconteceu com essa pessoa e ela superou, o que é isso? Tarará. Isso acontece com gente como a gente, né? Nem precisa ela virar uma pessoa reconhecida pela sociedade ou pelo mundo, né? Se você olhar na sua família, você vai encontrar gente assim. Você vai encontrar Sim, pessoas que sim, têm histórias incríveis. vizinha, né? Às vezes a nossa vizinha é uma mulher que tem uma história de vida maravilhosa, né? É, inclusive eu tô vendo aqui nos comentários que o pessoal tá colocando umas sugestões assim maravilhosas, estou adorando. Garibaldi. Anitta Garibaldi, Sara Kubitschek, é, Uhum. a Frida Kahlo sugeriram aqui Frida Kahlo, também. sim. Nossa, Frida essa tem uma Kahlo, história de... adoro. A Frida, Então, com essa coisa da arte, Adri, a arte foi realmente a salvação dela em vários momentos da vida dela, né? Frida. sim, Ela é um exemplo muito claro de que a arte funciona como um antídoto para a dor, assim, né? sim, Incrível, ela é sim, uma rivalidade mesmo. sim, com O certeza. Francisco perguntou uma coisa antes, acho que foi ele, e a gente trabalha com podcast. O que a gente acha disso? Você tem a Eu não fiz ainda porque eu tô aprendendo a mexer com tecnologia agora. Eu era totalmente analógica. Eu era do olho no olho. Só que essa pandemia, ela fez a gente se adaptar a um novo mundo mesmo, né? Que, inclusive, eu acho muito emblemático isso que a gente está fazendo, chama live, né? Que é uma coisa meio para a gente se sentir vivo mesmo, né? A gente se sentir vivo, em contato com o outro, né? Então é muito emblemático até isso chamar live. Mas eu era completamente analógica e por causa da pandemia eu tô aprendendo a mexer com esse mundo digital, tô aprendendo a editar vídeos, e o podcast, muitas pessoas já falaram para mim, por que você não faz essas histórias de mulheres em podcast que vai ficar super legal, tal? É uma coisa que eu tô pensando em fazer sim, porque já teve várias pessoas que me sugeriram, mas eu não sei nem por onde começar, assim. Acho que parece que abrir uma conta no Spotify, uma coisa assim, eu ainda não entendo muito bem, mas eu acho que é um projeto que pode rolar, sim. Olha, eu posso fazer as suas palavras nas minhas, viu? Porque eu também pensei a mesma coisa, sempre fui muito avessa, essa coisa de canal no YouTube eu relutei bastante para fazer.
né? Mas acho que a pandemia trouxe esse novo olhar para a gente mesmo. Assim, ó, olha, é diferente agora o mundo, né? Porque não vai ser mais igual como era antes. Então, a gente tem mesmo que se apropriar dessas tecnologias. Eu também estou tentando, também estou aprendendo. Também já pensei em fazer podcast e tal. Inclusive, Adri, porque trabalha muito com essa questão da oralidade, né? Da narrativa, a questão narrativa, que é sensacional, porque trabalha o imaginário. Você não tem Sim. mais a imagem como referência, a imagem é toda sua, né? Você vai ouvindo e vai criando totalmente, né? Autonomamente, sem nenhuma ajuda a não ser a voz. Eu acho que é Sim. muito bom esse instrumento. Eu quero fazer, me dá vontade mesmo de fazer. Uma coisa que eu acho muito legal até, que eu acho que é uma das principais diferenças nossas, assim, de contadores de histórias para atores, né? Que para mim, quando alguém assiste uma apresentação minha ou assiste um vídeo meu e fala, nossa, eu nem te vi. Você contava as coisas, eu ia para o outro lugar, eu imaginava. Você contava sobre a estação de trem, eu imaginava a estação de trem. Eu fico feliz quando as pessoas falam que não me viram. Agora, no teatro, né, você tá com uma atriz ali, alguém fala, não te vi, você fica triste, né? Você fala, Super entendo. É aquela coisa que a história vem na frente, né? Muitas sim, pessoas não entendem isso. É a história que tem que aparecer, a história vem na frente da gente. A gente é só instrumento, né? Isso é lindo, eu acho. É é sensacional. a arte da invisibilidade, né? A gente Né? não está em primeiro plano mesmo, né? É, Uhum. é outra relação, né? É receptor e emissor, porém o que importa tá ali, né? Aquela mensagem no meio, né? Entre a gente, né? O público, claro, né? O Sim, receptor não pode ser desconsiderado, né? A gente tem que ter uma escuta ao receptor, mas a mensagem eu acho que é o principal, né? principal, é. E eu fico pensando, agora, como é que é Eu essa, quando você conta tô uma feliz que eu história, tô né? vendo tanta gente querida entrando aqui, mandando. É, nossa, é muita gente Eu querida. também tô muito vendo. Beijo para Pessoal, todos. a Delba e a Arlete do Teatro Aroeiras, que inclusive, vou até falar aqui, as meninas do Teatro Aroeiras, elas estão fazendo um programa que é todo domingo, se eu não me engano, todo domingo às 4 da tarde, teatro no Facebook. Elas fazem uma live e fazem um espetáculo de teatro, espetáculo de 1 hora, assim, para quem está... eu acho de uma dedicação, é uma dedicação incrível, assim, porque e é todo domingo elas fazem um espetáculo novo, Rê. Você tem noção disso? Nossa, eu não E sabia. elas estão Quatro até da falando tarde? o nome do programa, A Casa Divertida da Margarida. É, Ah, muito e é legal. para quem está com as crianças em casa no fim de semana, né, sem poder sair e tudo, gente, é maravilhoso. Coloca a criança para assistir lá um teatro super legal, né? Sim, nossa, pelo amor de Deus, vamos expandir, né? Culturalmente, afetivamente, Sim, vários sim. níveis. Mas Eu tô por vendo falar em dedicação, na live, tô super contente. A Sandrinha, a Sandrinha, ela é maravilhosa, porque eu falei que eu sou totalmente analógica, né? Eu não sei nada de tecnologia. E a Sandra, ela mexe com isso. O trabalho dela é esse, né? Ela é, mexe com audiovisual, com vídeo, com foto, ela é fotógrafa. Então, tudo que eu tenho de zica aqui, eu encho o saco dela. Eu ligo, Sandra, eu deletei tudo, não sei o que eu faço. era seu anjo da guarda, né? A Era seu Sandra anjo da e o guarda. marido dela, o Anderson, que também é maravilhoso, super ajuda. Que legal. Mas você sabe por quê, né, Adri? A gente, na nossa jornada do herói, encontra os aliados no caminho, né? Aqueles que estão ali para nos ajudar, eles estão ali preparadíssimos. Faz parte. Mas eu ia te perguntar, né, com relação à dedicação e tudo, como é que é gravar, Adri, essas histórias? Que estratégias você usa? É, como é que é? Porque, por exemplo, eu tenho bastante problema aqui para gravar com relação a barulho. Menina, tem um passarinho na vizinha. Ele resolve contar bem na hora que eu vou gravar. E não tem pássaro na história, não vai ficar bom. Não vai, não vai fazer o efeito sonoro, sabe? Como é que você faz Passarinho, isso, assim?
O passarinho ainda é poético, né? Tá ótimo. Eu moro na frente de um hospital que passa ambulância, passa pessoa gritando, passa caminhão. Tem quando a ambulância dá ré, ela faz aquele apito de segurança, né? Para Conheço, conheço. então, aquele pi, 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 para avisar quem está atrás, né? É um dispositivo de segurança. Mas é assim, terrível, porque eu tenho que gravar de madrugada. Eu não tenho essa opção de gravar durante o dia. Porque senão fica esse barulhão todo, né? Então, isso é uma das grandes dificuldades de gravar. Tem que ser de madrugada. Mas você está indo dormir tarde porque você quer aproveitar a quarentena, você quer aproveitar e maratonar aquela série. Não, eu estou tentando só gravar meu vídeo. Já é uma aventura gravar esse vídeo, né? É uma aventura, menina, uma aventura. Porque é isso, a gente se desdobra como artista, né? A gente é tudo. A gente é a pessoa que faz a pesquisa, que escreve o roteiro, que grava, que edita, que É, divulga, que inclusive agora eu descobri que eu não entendo nada de marketing digital e estou penando com isso. Então, assim, a gente é tudo. E é muito difícil ser tudo, né? A gente fica sobrecarregada, a gente fica exausta, a gente fica triste. É muito complicado, né? sim, aqueles 10 minutos, 20 minutos que aparecem no vídeo, né? Na verdade, eles foram horas e horas e horas e horas, e dias, né? Para sair É, daquele jeito. Então, tem vídeo que realmente é uma barra. tem 15 minutos, mas o original tinha 3 horas. E daí, imagina editar um vídeo de 3 horas para transformar ele em 15 minutos. Meu Deus do céu. Então, dá foco, atenção, né? Teve até Mas, o último vídeo foi muito engraçado, até porque eu contei a história de uma astronauta, né? A Mae Jemison, né? E tinha umas horas que passavam os barulhos que parecia que tinha chegado foguete dentro de casa. e daí você deixou? Você deixou? Deixou eles deixaram? O primeiro dia eu até falava, deixa, parece que chegou o foguete da Mae Jemison agora. Mas nem percebi assim, olha só, tá vendo? A gente fica tão embarca tanto na história que talvez porque a gente faça um barulho aqui apareça, mas para quem está envolvido na história não vai fazer diferença. E você gostou de alguma história em particular, assim, mais? Teve alguma que foi a mais legal de fazer, mas foi muito difícil de fazer por algum motivo? Olha, mais difícil no sentido. Assim, acho que o trabalho de contar histórias de vida ele é muito difícil no sentido de que você tem que ter um compromisso com a verdade, né? Você está contando a história daquela pessoa, então, por mais que você preencha algumas lacunas, não dá para eu inventar a história de uma pessoa, né? Tem, inclusive, pessoas que têm aí os descendentes vivos, né? E que se você contar alguma coisa errada, a pessoa pode achar ruim, né? Pode vir falar com você. Então, eu acho que isso é Nossa, uma dificuldade, né? Todas as histórias foram muito queridas. Eu acho que algumas que me emocionaram muito foram as histórias de família. Uma que foi a da minha sogra, que é a dona da Algisa, e que a gente fez porque era o dia do aniversário dela, e ela estava muito triste, porque estava na quarentena, não ia poder ver os filhos, ia ficar sozinha, né? E daí, eu e o Jean, meu companheiro, a gente falou, por que a gente não conta a história de vida dela, né? nossa, que presente. E daí a gente fez a gravação e no dia do aniversário dela a gente mandou para ela. E ela ficou toda emocionada, ela chorou, ela ficou muito feliz. Então isso para mim foi assim, muito gratificante ver o quanto aquilo foi importante para ela, sabe? E a da minha tataravó, eu contei também como um presente, porque era Dia das Mães e eu também não ia poder ver minha mãe por causa da pandemia. E como é uma história muito querida, né, da minha tataravó, que a minha mãe ela conta e ela se emociona toda vez que ela conta, ela chora. Então, mandar isso para minha mãe, ver que ela também ficou emocionada no Dia das Mães, chorou também, isso foi muito, muito bonito. Ah, que legal. As Então, histórias é isso que vale a pena, né, Adri?
Vale muito a pena. Eu também tenho uns retornos, assim, de quando eu conto uma história de vida real, as pessoas retornam. Porque, assim, para quem passou por aquilo, ver outra pessoa contando, eu acho que deve ser uma emoção, assim, indescritível, né? Fala, meu Deus, alguém está contando a história como se fosse uma dessas mulheres famosas, né? Como se fosse uma... Mas não é, uma pessoa sou eu e a minha história está contando a minha história. Deve ser incrível, né? Deve Sim. ser. E é um Deixa eu... reconhecimento também, né? Quando a pessoa entra lá e vê, nossa, olha quantas pessoas comentando e achando minha história linda. Olha, isso também traz um reconhecimento, né, para a pessoa. Traz um, nossa, que bonito, né? Que as pessoas gostaram também, né? Que não é algo querido só para mim, mas para tanta gente, né? Sim, inspira, né? Acaba sendo uma coisa que inspira, que instiga, porque todas essas histórias que você conta lá no seu canal são histórias. Eu, pelo menos, quando escuto você, eu fico inspiradíssima. Ai, Nossa, que legal! Eu também quero, é possível. Quero inclusive, conseguir. deixar aqui essa dica. Se alguém que está assistindo a live quiser homenagear alguém da sua família, né? É só me escrever a história e mandar que eu conto, gente. Escreve, me manda de repente umas fotos, né? Para eu poder ilustrar o vídeo, ficar uma coisa visual. Mas se alguém tiver essa vontade de contar a história de alguém da família, de uma mãe, uma avó, uma tia, uma vizinha, pode me mandar a história que eu vou ficar muito feliz de contar. E vai ser um presente muito especial, né? Sim, Deixa eu ver aqui. Mas assim, você conta essas histórias no seu canal de mulheres, né? Por que você resolveu fazer de mulheres assim, especificamente e não de outras tantas coisas pelas quais você se interessa? Porque eu sei que se interessa também por várias outras coisas da sim, vida. porque nós já somos muito invisibilizadas, né, Rê? A gente sabe É, que tudo, qualquer, inclusive você também é uma profissional, né? Você sabe que o quanto a gente tem que ser muito melhor que um homem para a gente poder ter algum reconhecimento, porque a voz do homem sempre prevalece, né? sim. As mulheres elas são apagadas da história o tempo inteiro. A gente estuda na escola uma visão europeizada, uma visão machista das histórias, né, contadas do ponto de vista do homem branco heterossexual, né, é um fato. Uhum. A história que é contada nas escolas são essas. Então, contar essas histórias do ponto de vista de mulheres é muito importante. Né? Isso me move muito, porque é totalmente diferente, né? Por exemplo, uma história que eu gosto muito de contar ela sempre. Inclusive, eu não contei ainda no canal, porque eu estou preparando ela, mas eu quero contar. É Qual? a história da Olympe de Gouges, que é uma francesa que participou da Revolução Francesa. E a gente A estuda a Lupe Revolução. mesmo? Então, a gente estuda a Revolução Francesa na escola, mas a gente nunca estudou sobre essa mulher. E o que acontece? Na Revolução Francesa, quando fizeram a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a gente acha que estão falando de ser humano, né? Ah, do homem, entendi, ser humano. Mentira, não era do ser humano, era do homem mesmo, do homem gênero masculino. E a Masculino. a Olímpia, quando viu isso, ela falou: não, peraí, tá errado. E aí ela fez uma Declaração Universal dos Direitos da Mulher. E o que fizeram com Nossa, ela? Guilhotinaram ela. Ela, claro. ela foi guilhotinada pelos próprios companheiros da Revolução Francesa. E E quem fala assim, disso nas escolas? Ninguém fala disso nas escolas. Então, assim, ai, nossa, ela super merece. contar essas histórias é muito importante. As pessoas precisam saber disso. Eu também acho, Adri, super. Inclusive, algumas, mesmo as escritoras, né? Quando elas escreviam os livros, elas não podiam assinar, porque não iam conseguir vender o livro. Então, era sempre o marido que assinava, ou alguém, um homem, né, que conhecia, e aí assinava para que ela pudesse vender o livro. E não era reconhecido o talento. E quantas e quantas mulheres escritoras tiveram que recorrer a isso? E as cientistas também. Elas não podiam nem como divulgar ou, sabe, legitimamente que aquela descoberta tinha sido delas, porque não era permitido que as mulheres, elas tinham que trabalhar muitas vezes em porões, em lugares escondidos, com as fazendo as experiências.
tudo escondido. Que Sim, coisa, né? A sim. gente não tinha essa expressão. Faz É. super sentido. Ela era criada para casar. Inclusive, uma das histórias que eu vou contar agora no canal, que eu já estou escrevendo o roteiro, é sobre a Florence Nightingale, que é uma a mãe da enfermagem, Enfermeira, né? colocada como a mãe da enfermagem moderna, né? E ela era uma menina, né, na época que ela ainda era criança, adolescente, criada para casar, porque ela era de uma família muito rica. E o que, que era o destino das mulheres ricas, de, né, bem-nascidas, né, para a época? Era o casamento. Só que ela não quis casar. Né? Inclusive, ela tinha lá o rapaz que ela gostava, que ela era apaixonada por ele, mas ela não quis casar com ele porque ela preferiu a liberdade de seguir a profissão que ela queria, que era a enfermagem, né? Foi corajosa por fazer isso, né? Essas Muito são corajoso. sempre opções de coragem, né? Se analisar o tempo em que essas mulheres viveram, quanto disso exigiu, né? Delas. Quantas, Hoje quanto em dia, hoje em dia a gente já sofre opressão. Imagina naquela época, né, em 1800, agora ela estaria completando 200 anos. Ela, 200. ela nasceu em 1820. Então imagina 1820 como era, né? É terrível. Sim, 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 sim. Então a gente vai aí, né? Mas eu acho que o trabalho desse, por exemplo, ajuda muitas meninas, né? Lembra que a gente falou assim, o seu canal não é exatamente para criança, né? Tanto o meu quanto o seu. A gente não fica pensando nesse público infantil. Mas, se tiver uma criança, uma menina, ou mesmo os meninos, né? Porque os meninos também têm que ser expostos a esse tipo de coisa para trabalhar com a energia feminina dentro deles, a sensibilidade, né? A amorosidade, todos esses atributos que também podem ser do masculino, sim. Então, se as crianças conseguem ter essa escuta, ou se os pais, né, promovem isso com os filhos, acho que a gente vai ter uma garotada crescendo com mais consciência, né, mais sensibilidade. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal no seu canal também, porque você conta histórias, não é direcional à criança, mas é uma coisa para todas as idades, né? Se alguma criança assistir, não tem problema nenhum, né? É benéfico, né? É. Então, mas Adri, você lembra os griots quando a gente viu uma vez, não é? A gente viu junto, será? Não lembro, mas depois tanto tempo, né? A gente fez um curso de pós juntas, né? Nem falamos. Foi aí que a gente se conheceu, né, Adri? Mas o Tumanico Iatê, lembra dele? Tumanico Iatê? Aí ele disse que os griots, quando iam contar histórias para o povo ali, eles não tinham distinção de peraí, essa criança, tira ela da plateia porque o que eu vou contar agora é para adulto. Não, era todo mundo junto. Mesmo porque a história vai para cada um de um jeito. Se a criança for assistir, ela vai ficar, talvez para ela capte uma parte da história que foi importante naquele momento, e isso também é da psicologia, né? O adulto pode pegar umas outras partes. Então, isso ela tem um direcionamento próprio, né? Esse fluxo é um fluxo individual. E eles nunca se importaram com isso. Eu sempre achei impressionante. E a gente tem, né, aqui no Ocidente, a gente tem essa coisa de, aqui nas Américas e na Europa, não, isso não é para criança, é para criança. Preparando para a vida, né? Nível, assim, é o grau de leitura mesmo que esse ser humano vai ter, né? A leitura que uma criança de 2 anos tem não é a mesma que uma pessoa de 18, 19 ou de 12 anos tenha. Cada um vai ter a sua leitura, né? Mas não significa que o ponto precise ser diferente, né? Pode ser o mesmo para toda a faixa etária, né? Mas o grau de leitura diferencia, né? A criança de colo, de 1 aninho, capaz que ela vai se apegar a outras coisas, né? As cores, as imagens, né? Mas isso não significa que não atingiu ela, né? Sim, mas atingiu no nível que ela precisava, do jeito que tinha que ser. Do jeito que tinha que ser, exatamente. Uma preocupação, né? De, mas a criança vai entender o que ela tiver que entender, né? Uhum. Então, e eles diziam isso, eles estavam preparando para a vida, né? Lá nas tribos deles. Eu acho isso incrível. E uma coisa que eu ia te perguntar também. A gente estava falando sobre histórias de vida e você também já trabalhou contando histórias de vida, né? Queria que você contasse sobre a sua experiência de contar histórias de vida.
Então, também foi nessa coisa de fazer uma homenagem, sabe? De querer entregar um presente diferente. E aí foi isso, foi um desafio, na verdade, porque eu não tinha feito até então, né? Eu contava histórias, mas histórias fictícias, de mitos, e aí vai. Agora, uma história de vida real, assim, foi um desafio, mas foi muito gratificante, muito, porque existe um trabalho de pesquisa que eu amo fazer, eu amo pesquisar. Então, por exemplo, eu pergunto qual é a música favorita, daí uma ou duas ou três, aí eu vou pesquisando, e eu pesquiso uma música instrumental, porque como eu vou falar, vai ter uma narrativa que é sobre o que a pessoa... Digo, existe alguma coisa que você gostaria de dizer para essa pessoa? Daí aí quem está querendo dar de presente a homenagem, escreve um parágrafo, dois, e eu vou fazer a narrativa e a música preferida da pessoa, no instrumental. Isso tudo exige muita pesquisa e as fotos, e depois escolhe um trecho da vida para eu contar. Depois eu tenho que juntar tudo numa edição. A bendita edição. E aí eu entrego, né? E às vezes que eu fiz isso, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, assim. Deu um trabalho danado, mas foi muito compensador, né? Que é isso, a pessoa se vê ali, sendo contada por outra, É toca, quase né? é quase que um trabalho jornalístico, né? Que tem que fazer, de pesquisa, né? Sim, muito. É muito trabalho jornalístico. Eu também, né? Nós ambas. Nossa, é isso, né? Você tem que pesquisar muito. Às vezes eu demoro muito, inclusive, fazendo pesquisa, mas porque eu quero ter um compromisso, né, com aquela história, com aquela pessoa, né? Acho que toda história pode ser um presente, né? Até para as figuras históricas, né? Igual o Olympe de Gouges que eu estava falando, que foi invisibilizada com os anos, né? É, Sim. toda história pode ser um presente, até para essas figuras históricas, né? Que nem estão mais aqui entre a gente, né? Mas elas também precisam ser ganhar visibilidade, né? Eu acredito, nossa, Rodrigo, eu não acredito nisso. Inclusive, o meu primeiro lá, eu sempre me chamava de contadora de pérolas, porque eu acredito mesmo nessa preciosidade. Quando a gente conta, a gente entrega uma pérola, né? É um presente que eu estou te entregando. E aí não Sim, importa se a pessoa já viveu séculos atrás, se é uma pessoa de hoje em dia, se é uma pessoa da sua família, é um presente, né? As histórias têm essa é como se você te colocasse num outro mundo, né? Num outro lugar e entrega uma coisa. Você meio que traduz, você faz uma tradução daquilo, entrega com outra roupagem. É e um... pegando esse gancho do que você está falando, tem uma pergunta que eu também tinha separado aqui para te fazer. Que no seu canal eu vi que você trabalha muito com contos autorais, além dos contos de tradição oral. Então eu queria saber qual é a principal diferença para você de preparar um conto de tradição oral e um conto de autor. Um conto que tem ali igual histórias do Leonardo da Vinci, né? Histórias que são autorais aí. Então eu queria saber o que que você qual a diferença principal que você vê nesses processos? Eu acho que dá para contar a história assim, sem livro na mão, sem fazer leitura, com todos, né? Dá para fazer isso com todos. Mas é aquilo que a gente sabe, que você também já mencionou antes. Quando você tem alguém vivo, parente vivo, pode ser que ele. Ah, mas essa parte não era bem assim e tal, né? Então, quando você tem uma história que é de tradição oral, eu me sinto mais livre para poder colocar o meu jeito de um. Posso mudar uma palavra aqui, mudar uma palavra ali. Então tem uma coisa mais livre, sabe? Uma fluidez. Quem conta um conto aumenta um ponto. Agora, Sim. quando você vai fazer uma história de autoral, de um livro, aí é um pouco mais complicado. Eu procuro fazer mais fiel e, inclusive, eu procuro fazer mediação de leitura, quando é assim, né? Porque aí eu fico muito fiel à palavra que o autor escreveu. Eu acho muito precioso também, né? Eu até falei para você, a Marina Colasanti. Nossa, ela escreve aquele prosa poética dela, se mudar alguma coisa, meu Deus, não é mais a mesma preciosidade, né? Então, eu tenho esse cuidado, eu procuro fazer desse jeito. Quando é autoral, eu faço uma mediação de leitura, me preparo, né, com mais para ser mais fiel ao texto. Quando é oral, de tradição oral, que é de todo mundo, daí você também é autora daquilo, né? Que é de Né? domínio popular. O conto de Mas os narração dois é um reconto, né? Na verdade, ele é um reconto sempre. sim, um reponto, justamente, um reponto. E como é que é para você, Adri? Ah,
as histórias bibliográficas é isso, são vários processos, né? Ele acaba até passando por uma autoria minha, né, também, porque você faz toda aquela pesquisa e você transforma ela num texto, você acaba sendo autor daquele texto, né? Por mais que a história não saiu da minha cabeça, não foi eu que criei, é uma história pautada numa pesquisa, né? É isso que eu falei, quase jornalística, mas quem transformou isso em texto fui eu, né? Então acaba rolando uma autoria aí minha. Isso, no meu trabalho como contadora de histórias no grupo, eu sempre contei muito histórias minhas mesmo, que eu sou autora, né? Legal, Adri! Minha porta para contação de histórias foi porque eu já escrevia contos para criança. Então eu comecei contando as minhas histórias, né? Então, e os contos da tradição oral, eu acho que é isso, né? É o que você falou. É sempre um reconto, é sempre um pouquinho de nós também, né? Que está ali. Porque eu não sou aquela pessoa que pega lá o texto do Câmara Cascudo ou do Silvio Romero e vou contar palavra por palavra igual está ali. Eu não faço isso, eu dou aquela adaptada, eu coloco a palavra na minha boca para eu ver como é que a palavra se encaixa melhor, né? Porque não adianta a gente ficar tentando falar um texto totalmente alheio, né, a gente, porque não vai ser legal. Eu vi tá até aqui o livro, acho que tá por aqui. Eu estava lendo ele esses dias, que é a renovação do conto, sabe? Que a gente até leu na pós. Trini. E tem um trecho que eu acho maravilhoso, que uma contadora de histórias, que agora me fugiu o nome, fala que a transição da tradição escrita literária para desculpa, literatura escrita para literatura oral é quase que tirar um peixe da bandeja lá no mercado e colocar ele para nadar de novo. E eu achei incrível essa metáfora, porque é isso, tirar o peixinho ali que está, né, sem vida, né, na bandejinha e colocar ele num rio para nadar de novo. Falei, nossa, é isso, eu achei linda essa metáfora. Mas você tem alguma preferência, Adri, pessoalmente? Você como contadora? Como contador, eu acho que depende do lugar que eu tô, sabia? Depende muito. Acho que na internet eu tô gostando muito dessa coisa de contar histórias bibliográficas. Biográficas. Tá me fazendo muito bem, tá me dando muito prazer contar essas histórias biográficas. Nunca montei uma apresentação para contar em público, sabe, assim, ao vivo ali, sobre essas histórias. Né? Essas histórias teria que adaptar muito, eu acho, porque na internet você tem recursos, né, de audiovisual, você coloca ali fotos, você coloca. Não sei como eu faria isso pessoalmente, né? Não sei. Ainda seria uma descoberta. Talvez seja um processo, um projeto para desenvolver, mas não sei como eu faria ainda. Então, acho que na internet cabe muito bem isso que eu estou fazendo no canal. Não sei se na vida caberia. Na vida eu conto mais as histórias de cultura popular, mesmo de tradição oral. Uhum. Pode ser mesmo. Esse recurso visual é muito diferente, né, de quando a gente está. Sabe, por falar nisso, uma coisa que eu tive bastante dificuldade é olhar para a câmera naquela lente que é tão pequenininha. E eu falei, meu Deus, cadê as pessoas? Por que eu não estou olhando? Gente, como foi difícil. Aí eu colocava uma coisinha, assim, uma fita colorida para lembrar que eu tinha que olhar para lá, que era ali que estava o público. Porque eu não conseguia. Falei, que ridículo, eu tô falando com quem? Né? Foi uma batalha mesmo para mim, para eu me adaptar a isso, né? Então tem essa coisa que faz falta. Vou te falar que acho que vai cair talvez essa live. Então, porque já a live no Instagram tem 1 hora, né? E daí o Instagram derruba. Então, de repente, se cair, gente que tá acompanhando a live aí, né? Não é culpa nossa. Não, melhor até a gente, de repente, já ir encaminhando para o final e se despedindo, né? Antes que a live caia, a gente fica sem se despedir, né? Então, muito obrigada por vocês terem vindo. Acompanhem nossos canais, o meu e o da Adri. E também
sigam, né? Quem tá vindo aqui pelo meu Instagram, sigam a Rê, né? Quem tá aqui também pelo Instagram da Rê, segue lá o meu, o Sim, vale muito a pena. @adri. Muito. Né? E lá no, quem quiser também conhecer o meu canal no YouTube, lá no meu Instagram, na bio, tem um link que é só clicar lá que vai direto para o canal. O meu também. Então, acho que os caminhos já estão feitos, né? Vocês estão convidados, né? O canal As da Rede. histórias. É, Palavra Flor, o meu canal é Palavra Flor. Porque são presentes. Nós, como contadoras de histórias, podemos dizer que a gente, ser humano, precisa de história para viver, né? Com certeza. Muito obrigada a todos os comentários lindos que deixaram aqui. Deixa eu ver, Elizabeth, Delva e Arlete do Aroeiras, a Aninha do Tricotando Palavras, maravilhosa. Muito obrigada pela presença, Aninha. É linda, de saudade. A Marisa também, a Aninha, inclusive, a presença da Marisa me fez lembrar uma coisa. Eu estou dando um curso de contação de histórias online e é um curso gratuito que acontece toda sexta-feira das 4 às 18, tá? Então, quem quiser fazer esse curso, eu tenho também uma página no Facebook, que é a Adriana Napoli, e lá na minha página do Facebook você encontra o link para fazer inscrição nesse curso, que é gratuito, porque ele acontece com lei de incentivo à cultura. Então, na verdade, não é que vocês não pagaram, vocês já pagaram, porque a lei de incentivo à cultura é através do imposto, né? Então, mas uma boa oportunidade, né, Adri? Para quem quer começar e se inteirar desse assunto, né? Não, são 24 encontros. Até dezembro a gente vai fazer toda sexta-feira e cada encontro é um tema diferente dentro da contação de histórias. Então, sim. Sensacional. Vale muito, gente. Tem vários. Enquanto não cai a live, eu tô vendo aqui os comentários que eu deixei de ver. Muito legal. Ana, o Jean presente, Adriana. Várias pessoas lindas entraram aí. Silvana. Francisco, muito obrigada. O Francisco falou que já está te seguindo aí no Instagram. Que lindo, muito obrigada. Vou seguir você de volta. Jorge. A Suzana, que fez a pós com a gente também. Suzana, aqui. Filha, né? Clarice. Que nome lindo, Clarice. Su, quero fazer live com a Su ainda também. Ai, estarei lá também. Sandrinha, muito obrigada por ter estado aqui. Várias pessoas muito queridas vieram assistir. O Anderson, maravilhoso. Ai, o Ludo também, o Ludo está aí. Muito obrigada, um beijo. Sim, muito obrigada a todos que apareceram aí na live. A gente espera que tenha sido um tempo bom para todo mundo, porque para a gente foi muito bom, né, Rê? Sim, foi muito, né? Depois daquelas tentativas, isso funcionou super bem, né? Valeu a pena. Aninha, linda. Beijo, Aninha, querida. Foi um esforço que valeu a pena, né? Sim, sim. Mas é isso, né? A vida traz isso pra gente perseverar, né? Pra gente. Acho que é um teste para ver o que a gente quer mesmo. Francisco! Valeu, Francisco! Para ver o que a gente quer mesmo, né? E de novo, né? Os testes vão aparecendo na jornada do herói. Você quer mesmo? Com certeza. Então vamos ver se você quer mesmo. E também aquela coisa, né? E se de repente a gente também quiser mudar tudo e fazer outra coisa, tá tudo bem, né? É isso que lindo, né? Porque isso é do ser humano, né? Eu tô vivendo isso muito, quero fazer outra coisa e tem que acreditar e seguir em frente. Com certeza. Né? Sempre aquela pergunta que fazem pra gente quando a gente é criança, né? Que é o que você quer ser quando crescer? Acho que a gente responde pro resto da vida, né? Essa pergunta. Não é verdade? O que você respondeu, Adri? Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser professora e atriz. Então não saiu muito disso, né? Nossa, 27 segundos. Eu queria ser médica, cientista, psiquiatra. Aí, ó. Psicóloga é um pouquinho de tudo. Tá vendo? Que louco. 16, 15 segundos,
meu Deus, essa brevidade da vida, né? Tudo é temporário. 10 É. segundos. Ai, então um beijo, gente. Muito obrigada pela presença